Fala pessoal, Vitor Rotelho aqui para mais uma semana de análises. E essa semana tivemos o pacote de substituir o IOF, a medida provisória do governo, que foi uma bomba para os mercados. Mas vamos ver como se comportaram os ativos após essa divulgação. Bom, começando aqui pelo índice Bovespa, que, como nós havíamos previsto na semana passada, ele realmente veio próximo aqui do suporte dos 133.890 pontos aproximadamente. Chegou próximo, é uma região, era o alvo que nós havíamos traçado. Na própria segunda-feira ele já chegou ali e já voltou, retornou, mostrando que pode estar havendo já pode ser uma nova correção aqui. Agora trabalha acima da média de 20 períodos e lutando aqui, lateralizando próximo desse suporte e resistência, ainda está nessa região de briga, que seria uma resistência, porque ele está vindo de baixo. Mas temos que ver como ele vai se comportar ao longo dessa semana. Bom, passando agora para as ações específicas, começando por Petrobras. Petrobras fez porque um, uma espécie de um fundo duplo aqui. Nós havíamos visto na semana passada que ela vinha caindo, ia testar aqui esse suporte dos 29,16 e realmente o que foi que ela fez? Não chegou a perder o último fundo ali que havia, chegou a perder aqui um pouco desses fundos aqui, só que fazendo uma espécie de um bebê abandonado, porque deixou um candle verde aqui, abriu com um gap aqui no dia seguinte, trabalhou aqui embaixo e no terceiro dia abriu com um gap, deixando outro candle verde. Então esse padrão aqui, ele é conhecido como bebê abandonado e é um padrão de alta. O que a Petrobras fez logo em seguida? Realmente começou a abrir. Isso aqui é resultado dos ataques de Israel ao Irã, que subiu, elevou o preço do barril de petróleo, e com isso a Petrobras reagiu, está vindo aqui ó, bem próximo do gap para fechar o gap que ela havia deixado anteriormente. Então eu acredito que ela deve vir aqui nas próximas semanas tentar fechar. E o que que acontece? Quem tenta operar a notícia acaba não se dando muito bem, porque quem tentou comprar no rompimento, na abertura do dia, pensando, não, agora vai vir a guerra, vai aumentar o preço do petróleo. Olha só, nesse dia a Petrobras devolveu. Quem já estava posicionado desde aqui de trás, aí sim teve um bom lucro aqui nessa movimentação. Agora, o que que a gente pode fazer também? Como foi um desenho de um fundo duplo, nós podemos traçar para ver se ela já atingiu o alvo. E olha só onde que o alvo vai dar. Que bonito que é. Justamente ali no fechamento do gap. Então, eu acredito que nas próximas semanas a Petrobras deve vir a fechar esse gap e buscar esse preço aqui dos 33,77. Passando para Vale. Vale nós havíamos estudado também que estava aqui abaixo da média de 20 períodos e ela estava funcionando como uma resistência. Ela até tentou romper, mas devolveu logo em seguida, no dia seguinte, devolveu a movimentação, inclusive com um engolfo, fazendo, englobando todo o candle anterior e vem caindo. Agora está se segurando aqui neste suporte. Vamos ver, é um suporte menor. Esses fundos aqui já foram rompidos. Vamos ver como ela vai se comportar essa semana. Agora, se a Vale abrir rompendo aqui com um candle vermelho, vamos desenhar um candle vermelho aqui, mostrar a movimentação. Vale abrir fazendo assim, na segunda-feira, rompendo estes fundos, deixando o candle vermelho com um fechamento próximo das mínimas, isso vai estar indicando uma provável continuação dessa queda, que seria
um pivô de queda com rompimento e olhando aqui para o fundo dos próximo dos R$ 50, 49,84. Nós também podemos tentar traçar o Fibonacci, a extensão de Fibonacci, para vermos até onde que seria o alvo e confirmando aqui, ó, alvo aproximadamente aos R$ 50. Então, aqui, se a Vale vier a perder este fundo aqui nessa semana, com um candle mostrando uma boa movimentação de queda, ela pode vir aqui buscar próximo dos R$ 50 o alvo. Passando agora para Itaúsa. Itaúsa que tem aqui esse topo duplo que nós já havíamos comentado, está nessa briga aqui pelo rompimento, trabalhando abaixo da média de 20 períodos, lutando próximo da região de suporte, que seria aqui próximo desse pavio, ainda não demonstrou uma força vendedora, ainda não veio um candle vermelho rompendo e fechando próximo da mínima. Se isso acontecer, nós já havíamos traçado um possível alvo na semana passada, seria aqui próximo desse fechamento desse gap. Por enquanto, ainda está resiliente, está se mostrando forte, está segurando. A gente vê que tenta romper aqui, vem vendedores, joga o preço para baixo, mas logo os compradores aparecem. Só que estão nessa briga. Por enquanto, Itaúsa lateralizada, vamos acompanhando para ver quem vai levar, quem vai ganhar essa briga. Banco do Brasil que fez um candle, como eu tinha falado com você, se ele fizesse um candle assim, de pouca movimentação, de indefinição, poderia sinalizar um fundo, até que ele veio a romper um pouco mais, mas está retornando. Agora, como ele está muito afastado da média de 20 períodos e está demonstrando alguns candles de indefinição aqui nessa região, eu acredito que aqui possa ser um fundo, ele pode dar uma lateralizada por aqui até que essa média se aproxime. Contudo, caso o Banco do Brasil não interrompa essa queda por aqui, isso aqui não seja um fundo e ele venha fazer um pivô de baixa, nós rompendo este fundo aqui, nós já temos traçado um outro suporte, um outro possível alvo aos 19,45. Seria um preço muito baixo para Banco do Brasil, mas vamos acompanhando porque o mercado faz o que ele quer, nós apenas acompanhamos o preço, as movimentações de mercado. Mas, pensando em uma análise fundamentalista, R$ 19 seria um preço muito bom para compras. Eletrobras, como nós estudamos, bem lateralizando, tem um pequeno movimento como se fosse um ombro, cabeça, ombro aqui, ainda não ocorreu rompimento, assim como outras ações que nós estudamos, se vier romper com um candle bonito, vermelho, fechando próximo das mínimas, indica queda. Se não for esse o caso, se vem um rompimento rápido, como este candle aqui, mas devolve no mesmo dia, forma esse martelo aqui, aí já não demonstra força na queda, ao contrário, demonstra que tem compradores aqui nessa região que não deixam o preço cair. E é o que a gente vê. O preço vem aqui, bate aqui, sobe, vem aqui, bate e sobe, vem aqui próximo, bate, sobe, vem, bate, sobe. Então aqui é um suporte por causa disso. Quando o preço se aproxima desta região aqui, dá os R$ 40,55, há compradores que defendem o preço e fazem ele subir novamente. Ou seja, eles entendem que a R$ 40,55 é um bom preço para se comprar Eletrobras. Temos que acompanhar. Por enquanto, a Eletrobras, apesar de estar abaixo da média de 20 períodos, vem lateralizando aqui nessa região. O Bitcoin que fez o que nós havíamos comentado, mas ele rompeu aqui com um candle forte, andou muito, mas no dia seguinte
se manteve, não teve força, fez um inside candle. E depois no outro dia também não teve força para romper, ou seja, como não rompeu a máxima do candle de rompimento aqui da lateralização, dessa lateralização que havia aqui, é o candle de rompimento e não houve rompimento na máxima, não deu entrada. E logo em seguida o Bitcoin começou a cair, corrigir, voltou a testar novamente aqui e agora está lateralizando próximo da média de 20. Aqui nós podemos considerar algo parecido com um topo duplo, apesar de não ser no mesmo nível, mas é bem próximo. E outra coisa que eu queria é ajustar esse nível de preço aqui. Nós havíamos marcado o último topo anterior, só que com essas movimentações recentes aqui, eu acho melhor ajustarmos essa resistência aqui, essa região de resistência, um pouco mais para cima. E essa aqui, a região de suporte, fica mantida. Então aqui nós temos um range de lateralização do Bitcoin, que por enquanto está se mantendo aqui. Bitcoin para quedas mais expressivas, perdendo este fundo e logo em seguida este fundo, como já falei, fechando com o candle de baixa próximo das mínimas, demonstra força vendedora. Então pode gerar uma tendência de baixa. Vamos acompanhando. Para finalizar, o dólar que também havia essa lateralização aqui, e o dólar veio a romper essa lateralização para baixo, ou barato. Nós já havíamos comentado que dólar abaixo dos 5,80, que era aqui o topo da lateralização, fundamentalmente era um dólar barato. O boletim Focus projeta dólar a 5,80 ao final do ano. Perdendo aqui abaixo dos 5,60, vindo trabalhar agora próximo de 5,55, tá bem barato o dólar. Também tem relação a essas medidas do IOF, das novas taxações impostas. Temos que acompanhar como o Congresso vai debater essas questões e essa medida provisória vai para frente ou não, mas está fazendo preço aqui no dólar toda essa tensão. E também a tensão lá nos Estados Unidos, que pode estar próximo de cortar juros por lá. Agora, ó, eu aumentei um pouco aqui essa lateralização para a gente ver essa movimentação, o rompimento e o pullback, que foi o que eu comentei na semana passada que eu estaria esperando. Agora, se vier romper aqui, forma o pivô e aí vai abrir espaço para lançar novas baixas. Temos que ver aqui, por enquanto, o suporte da lateralização começou a trabalhar como resistência, devolveu o preço do dólar aqui na última sexta-feira e vamos ver se vai aparecer vendedores para julgar este dólar mais para baixo, quem sabe buscar aqui 5,42, 43 centavos. Bom, com isso eu encerro mais uma análise aqui semanal. Aqui, antes daqueles recados de sempre, eu vou pedir para vocês que acompanham, vou deixar o link aqui na descrição para uma pesquisa que eu vou fazer, pensando em um projeto futuro que eu possa vir a lançar. Vou deixar essa pesquisa, se vocês acompanharam até aqui, peço que respondam, por favor. E quem gostou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também possa gostar deste conteúdo e se inscreva no canal para não perder essas atualizações semanais, esse estudo de mercado. Obrigado.